Dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Yukias do canal Yukias Mangal. Eu peço para você que vê os nossos vídeos aí todos os dias, não é? Que você possa compartilhar as informações, que depois do que eu falei vocês leiam, eu deixo na descrição, mas leiam também os textos, né? Que eu sempre estou buscando aqui mencionar para vocês os textos bíblicos. Daqui em diante eu quero trazê-los para que vocês se posicionem em qual tempo nós estamos, o que isso representa, não é? Porque nós estamos diante de situações muito relevantes para a história. Irmãos, antes da gente começar aqui a trazer as matérias que eu quero trazer para vocês, eu espero que vocês tenham compreendido o grau, a profundidade da gravidade que foi esse ato dos três países, né, Irlanda, Noruega e Espanha, de reconhecerem a Palestina como um Estado. Hoje, a vice-ministra da Espanha, né, disse num vídeo que a Palestina será livre do rio ao mar. Olha o tipo de recado, né, que está aí. É uma provocação contra Israel, contra o governo de Israel, Netanyahu, contra os judeus, porque esse slogan é um slogan usado pelos sujeitos do Hamas, que dizem que do rio ao mar a Palestina será livre. Mas Israel também fala, né, do rio ao mar haverá uma só nação de Israel. Significa o que do rio ao mar? É do rio Jordão, onde começa o estado, até o mar Mediterrâneo, onde termina o estado. Se ela falou isso, será que ela quis dizer que vai haver um estado palestino e todo o território será dos palestinos? E o que vai fazer com os judeus? Então vocês entendam o que é que está vindo por aí, não é? Mas vamos lá. Hoje, né, ontem na verdade, foi a posse do Lai Ching-te, o novo presidente aí, né, o novo líder da ilha de Taiwan, e ele é muito separatista, né, ele quer se tornar um país independente, e ele tem esse ar aí de ser muito mais incisivo contra a República Popular Chinesa. E a China mostrou ontem exercícios, eu acho que um dos maiores da história, e chegou até a cercar a ilha com navios, com armamento, com aviões. Foi algo realmente bem provocativo. Veja só, a CNN traz: a China faz exercícios militares ao redor de Taiwan após ele empossar presidente. Cerco ao estreito de Taiwan em retaliação à posse de Lai Ching-te, visto como separatista por Pequim. Aí tá, né? Esse aí é o Lai Ching-te, novo presidente de Taiwan. A matéria ainda continua. A China deu início a exercícios militares ao redor de Taiwan que vão durar 2 dias, ainda segue, né? No que chamou de punição por atos separatistas, menos de uma semana depois de a ilha autônoma empossar um novo líder eleito democraticamente. O Partido Comunista da China, no poder, afirma que Taiwan faz parte do seu território, apesar de nunca o ter controlado, e prometeu tomar a ilha pela força se necessário. Os exercícios começaram na manhã desta quinta, dia 23, e vão cercar Taiwan. E vão cercar... mais outra matéria, né? Vão cercar a ilha, representam o primeiro e verdadeiro teste para o recém-eleito Lai Ching-te, enquanto ele tenta gerir as relações com o poderoso vizinho autoritário. O Exército de Libertação Popular da China, ELP, disse que lançou exercícios militares conjuntos envolvendo o Exército, a Marinha, a Força Aérea e a Força de Foguetes em áreas ao redor de Taiwan às 7h45 da manhã, o horário local. Os exercícios são realizados no estreito, uma curta extensão de água que separa a ilha da China continental, tanto a norte como a sul e a leste de Taiwan. Elas ocorrem, em áreas ao redor das ilhas remotas de Kinmen, Matsu, Ukiu e Dongyin, localizadas ao largo da costa sudeste da China. Bom, vamos se atentar para esses detalhezinhos aí, mas até onde sabemos, né, a Taiwan também apontou alguns mísseis em direção à China. Tensões crescentes sob o líder Xi Jinping, a China tornou-se mais assertiva e aumentou a pressão diplomática, econômica e militar sobre Taiwan, à medida que a democracia da ilha estreita os laços informais com os Estados Unidos da América. Isso aí é muito sério, tá bom? Espero que vocês entendam que esse localzinho aí tão pequeno, né, a ilha de Taiwan,
Se iniciar ali um conflito, esse estreito, né, o mar meridional da China, o mar do sul da China, é por onde passa 50% de todos os containers do mundo. Ali é mais de 1/3 do comércio mundial passa por aquele mar, né, o Mar do Sul, que passa pelo Pacífico, Índico. Então nós estamos falando aí de 3 a 4 trilhões de dólares movimentando a economia aí, né? Então, se aquele local for travado por um conflito, aí já não tem mesmo, não tem outro meio, a economia vai desabar completamente. E a China, né, tem mostrado seu apoio firme, né, com a Rússia, com o Irã, e eles estão aí num plano que é óbvio que todo mundo já percebeu que o plano desses países juntos é derrubar a liderança americana e a atual ordem no mundo e estabelecer uma nova, né? Porque se você não percebeu que o mundo que você conhece acabou, então você está atrasado e é melhor repensar. Vamos para a próxima matéria que eu separei, essa muito importante. Está no site do Últimos Acontecimentos, né? Um ministro israelense, eu falei para vocês ontem, eu quero mencionar isso porque isso aqui sim é profético, importante, e para mim isso vai dar início a algo que é uma das grandes, né, das grandes profecias que os judeus esperam. E esse aqui, ele é religioso, né? E ele crê nisso. E eu acredito que... eu já falei isso há anos atrás, né? De que para Israel hoje reconstruir um templo, um terceiro templo ali em Jerusalém, vai ser uma demonstração de força para o mundo, né? Muita força mesmo. E isto somente com o apoio dos Estados Unidos, um apoio muito poderoso, uma aliança com os árabes muito forte, para manter isso ainda que por um pouco de tempo, né? Mas aí teve depois dos países reconhecerem o Estado palestino, da Irlanda, Espanha e Noruega, o ministro israelense visitou a mesquita de Al-Aqsa, que é onde, segundo a tradição islâmica, Muhammad ascendeu aos céus, e diz que ela pertence apenas a Israel. Então vocês estão vendo aí, né, para onde está indo. Essa aqui não é a mesquita de Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa é a da cúpula prateada. Essa aqui é a dourada, é o Domo da Rocha. Na verdade, nem mesquita isso aqui é. Isso aqui é mais histórica, não é, do que de fato sagrada para o Islã. Então vamos lá. O ministro da Segurança de Israel, o Itamar Ben-Gvir, visitou esta quarta mesquita de Al-Aqsa, local sagrado muçulmano na esplanada das mesquitas de Jerusalém Oriental, conhecida como Monte do Templo pelos judeus, e afirmou que o local pertence apenas a Israel. Isso aqui é uma declaração, nós não vemos nenhum outro ministro na história dizer isso. Então o status quo de Jerusalém vai cair. Essa história de que só muçulmano pode subir e orar lá em cima, isso aí já está se tornando insustentável, porque os judeus não querem mais isso, e agora que eles estão vendo o mundo contrariar eles cada vez mais, esse governo de Israel atual, o que está me parecendo é, quanto mais o mundo os afronta e recompensa positivamente os inimigos de Israel, mais Israel vai seguir na direção contrária do mundo, até que um dia vai chegar uma ruptura completa. Que é o que o mundo quer, né? O mundo nunca gostou dos judeus e eles têm plena noção disso, tá? Tudo que pertence a Deus, ao eterno, em essência, o mundo odeia. O mundo tolera enquanto você faz o que eles querem. Depois que você começar a se tornar... Na verdade, assim, Israel é tolerável porque é um país progressista, muito envolvido com globalismo, mas o governo que está agora em Israel não é assim, não é globalista. Ele é um governo nacionalista, extremamente linkado com os religiosos, né, com o judaísmo, e inclusive com judeus ultra-ortodoxos, e uma ala bem radical, como o Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança, e também com o ministro das Finanças, né, o Bezalel Smotrich, e muitos outros. O próprio Netanyahu, apesar de não ser muito religioso, ele é religioso, né? Ele também é um judeu do judaísmo mais ortodoxo, e que ele está sob uma profecia, inclusive, do Rabino Kaduri, né? Que disse que ele que iria passar as chaves do Estado de Israel para o Messias. Então você vê que você precisa entender o que esses líderes que estão no mundo acreditam. É isso que move eles.
Não importa o que nós cremos, importa o que eles creem, porque o que move as decisões deles são a crença e a fé deles. E aí segue a matéria. O político, rodeado por forças de segurança e polícia armada, fez as suas declarações pouco depois de Espanha, Noruega e Irlanda anunciarem esta quarta-feira que vão reconhecer a Palestina como Estado soberano em 28 de maio. Abre aspas. Declaração, inclusive, bem interessante e forte, né? Abre aspas. Esta manhã subi ao monte do templo, o lugar mais sagrado para o povo de Israel e que pertence apenas ao Estado de Israel, onde deixei claro, os países que reconheceram o Estado da Palestina esta manhã querem dar uma recompensa aos, essa palavra proscrita, né, aqueles que tomam a força, as pessoas dos guardas da fronteira, bem como aos seus muitos simpatizantes em Gaza, fecha aspas. Abre aspas, ele seguiu. Não permitiremos qualquer rendição que inclua sequer a declaração do Estado da Palestina. O Hamas deve ser totalmente aniquilado, fecha aspas. A administração local, que está na mão da Jordânia, mas sob supervisão israelita, né? Inclusive o ministro das Relações Exteriores jordaniano, o Ayman al-Safad, afirmou que seu ataque à mesquita de Al-Aqsa é um ato de provocação, né? Porque ele foi lá no local mais sagrado e deu uma duríssima fala, né? Por enquanto está só na fala, mas espera até esse governo tomar ações mais concretas, porque o mundo está fazendo isso contra Israel, não é? O mundo não tem mais paciência, o mundo quer que eles acreditam que vão conseguir a paz, o que é o único caminho para a paz, eles estão dizendo, é dar um Estado palestino. Quando eles tiverem um país, aí sim Israel e eles vão viver em paz. Não é verdade, porque esse não é o plano do Hamas, nunca foi o sonho desses líderes palestinos. A importância do complexo religioso, a mesquita de Al-Aqsa é o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos depois de Meca e Medina, mas o complexo também tem um significado religioso para os judeus, porque ainda existem restos do antigo templo judaico lá, e muitos acreditam que precisamente neste lugar o terceiro templo israelita será reconstruído. Existem, de acordo tácito sobre o status quo em Al-Aqsa, um acordo, né? Os não muçulmanos podem visitar o complexo sagrado, mas apenas os muçulmanos podem rezar lá. Às vezes os judeus transgridem a norma ao invadir o local para realizar rituais. Eles não invadem, eles visitam e lá em cima eles oram. Tá? Então, isso aqui é muito interessante. E eu já trouxe outras matérias para vocês há um tempo atrás sobre, né, que hoje já tem muitos judeus que sobem lá em cima e rezam e oram sob forte aparato policial, é óbvio. E já foi pedido para a Suprema Corte de Israel mudar a lei e permitir que judeus rezem lá em cima. Só que isso causaria muito desconforto e ira e revolta dos muçulmanos. Então tem que acontecer algo. Israel vai tomar, na minha concepção, Israel vai tomar Gaza, vai governar Gaza, e Israel vai dominar Jerusalém por completo, inclusive a Judéia e Samaria. Tá? Isso vocês vão ver. Porque quando isso estiver e o controle do Monte do Templo sair da mão da Jordânia, porque vai sair, Israel vai dominar aquilo tudo à força, aí judeus vai subir ali em cima para orar e muita gente vai ter que aguentar, não é? Agora vamos para uma profecia interessante. Por quê? Apocalipse 11, Risgalos 11 diz o seguinte, né? Um texto que fala, com ênfase nas duas testemunhas que vão pregar lá de Jerusalém, diz o seguinte: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Elohim, o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Primeira coisa, o anjo vai vir medir o local sagrado. E está descrito que é meça o templo de Deus. E aí alguns interpretam que o templo vai ter de estar reconstruído para este período. E o altar, haverá então, se tem altar, tem sacrifício. Então Israel voltará a sacrificar. E por fim, né, você mede o templo, vai medir o altar, avalia, né? Não é um medir só de que tamanho tem. Para Deus medir é pesar, é avaliar o valor moral daquilo.
Então Deus mede o templo que foi reconstruído para Deus. Agora mede o altar. O que é o altar? O altar está construído com base no que era para ser feito, e o sacrifício, né? Avalia o sacrifício. E os que nele adoram. Quem está lá em cima adorando? Quem está fazendo o serviço? Mas está escrito uma coisa interessante, porque é um decreto celestial, e Deus deixa uma ordem para o anjo, mas deixa o átrio que está fora do templo, a parte externa do monte do templo, né? O átrio, não mede ele, não o meças. Na Torá, quando você mede algo, quando você cerca, quando você tira as medidas de um local, você vai lá e cerca aquele local, porque um local que não tem muro, que não tem cerca, ele não tem dono. É por isso que Jerusalém tem muros, porque ele tem um dono. É por isso que uma casa deve ter muros, para que isso esteja claro, que é uma lei que Deus deu na lei de Moisés, na Torá, que o que não tem cerco não tem dono, mas o que tem uma cerca tem dono. Deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Período de 3 anos e meio, né? Então, 42 meses é o mesmo período de atuação do anticristo, 42 meses. E é o mesmo período de tempo das duas testemunhas. E ele separa, veja só. Porque darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. 42 meses e 1260 dias é a mesma coisa. Tá vendo? Tem esse intervalo. Agora, vai haver um intervalo de dias entre um evento e outro, entre a destruição do templo e a eliminação das duas testemunhas? Possível, né? Lembrando que o profeta Daniel dá 3 datas para nós: 1260 dias, 1290 e 1335. Não é que está escrito pelo profeta Daniel no final? Bem-aventurado aqueles que aguardam e esperam 1335 dias. Então, vamos nos atentar para esse cálculo que a gente vai fazer depois, mais à frente. E aí, aqui dá essa compreensão. Os judeus, né, por isso que eu estou falando, o que eles creem é o que eles querem fazer. No livro do profeta Ezequiel, eles estão esperando isso acontecer, não é? É a crença deles, é que o que está aqui, a mesma coisa, Ezequiel 40, depois da visão de Gog e Magog, Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. E eu já vou alertando para vocês. Esse texto, o judaísmo acredita que vai se cumprir nesses dias, né? Vai haver uma guerra, uma batalha e a reconstrução. Eles pretendem, inclusive, os que trabalham na reconstrução do templo, ali no Instituto do Templo, que é mais turístico do que tudo, uma boa vertente do judaísmo, né, o hassidismo, eles acreditam que o templo que será reconstruído vai ter as mesmas medidas que estão escritas aqui no livro de Ezequiel, porque o templo de Ezequiel é que é o templo perfeito. Isso aqui era o que Deus queria do povo de Israel, mas que nunca alcançaram. Por isso, para mim, o texto da casa aqui, essa construção desse templo, não é um templo físico em Jerusalém. Para mim, é a nova Jerusalém, que vai descer do céu, aqui em Ezequiel. A gente vai falar disso em outro momento, não agora. Mas isso aqui é Deus mostrando para Israel: olha, o templo que eu queria. Isso aqui são as medidas que eu gostaria que vocês tivessem. Esses aqui são os tipos de sacerdotes que eu queria que servissem. Esse é o tipo de sacrifício, esse é o tipo de altar, nesse formato. Mas vocês nunca chegaram até aqui. Não da forma da antiga aliança, era impossível. Israel nunca alcançou. Por isso que veio o Messias. Não só Israel, homem nenhum do mundo alcançaria esse nível, esse padrão de adoração, esse padrão moral perante o Eterno. E aqui acontece as mesmas palavras, né? Que diz o seguinte: no ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá.
Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como um edifício de cidade para o lado sul. Havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. E disse-me: Filho do homem, vê com teus olhos e ouve com teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. E aí ele vai descrever essa construção, que é a casa de Deus, é um templo, mas é uma cidade. Não é só o templo, é uma cidade, isso aqui é um país. E as medidas, cada uma delas, faz uma alusão muito profunda com o corpo humano, com as células do corpo humano e o que é o modelo de adoração de Deus. Tanto é que o Deus faz um jogo de palavras aqui, onde ele fala o seguinte, que a linhagem de sacerdotes que ele escolheu, que vai servir ele eternamente, é a linhagem do sacerdote Zadok. Para nós, transliterado como Zadok, mas é Tzadok. É a mesma palavra para tzadik, significa justos, os justos. Ele está dizendo, somente a linhagem de Levi justa, só os justos me servirão no meu templo, lá em cima, nessa nova Jerusalém. O Eterno está fazendo um jogo de palavras, está fazendo uma mensagem, ele dá para você um parâmetro ali, uma imagem superficial, mas se você cavar, se você olhar mais perto, tem uma mensagem, um oceano profundo com uma mensagem. Está dizendo, e eu escolhi a linhagem de Zadok, eu fiz do Tzadok, do Tzadik, a linhagem do justo. Só justos, só aqueles que são justos, que têm a mishpat do Eterno na vida, é que vão poder servir ele nesse templo que vai ser reconstruído. Aliás, que já está construído, né? Ele e o Messias já construiu morada para nós. Então isso é muito interessante, que o Senhor nos torne dignos, né? Então eu espero que vocês entendam que isso aqui é um marco muito grande. Muito grande, a história está sendo trazida para nós, profecias estão acontecendo e o templo vai ser reconstruído. Mas ele vai ser destruído definitivamente e o Senhor vai vir para mostrar para a humanidade, não é, que o que ele tem para nós é algo superior. Nós estamos vendo tomar corpo um cumprimento da profecia que Deus vai unir as nações contra Jerusalém. Porque o mundo está se unindo. O mundo está se unindo para sufocar Israel, para pressionar Israel, para Israel aceitar todo tipo de acordo de loucura e indecência com os seus inimigos, com aqueles que querem a sua aniquilação, acreditando que assim haverá paz, mas não vai ter paz, porque está escrito, até o fim haverão guerras e desolações já estão decretadas. Então, enquanto o mundo empurra e força e tenta forçar Israel a cair, ao governo cair, ou a eles cederem e fazer paz com o inimigo, ao mesmo tempo, Israel está indo na contramão e vai fazer tudo que o mundo não quer. Tudo que o mundo não quer, Israel vai mostrar, não, vocês querem um Estado palestino? Pois agora nós vamos tomar Gaza, como Netanyahu falou que Gaza agora vai ser governado por Israel, definitivamente. O Yoav Galant permitiu, derrubou a lei que impedia a construção de assentamentos na Cisjordânia, na Judéia e Samaria, pois agora derrubou, agora pode construir, ou seja, então nós vamos fazer tudo que o mundo quer que nós paremos de fazer, nós vamos fazer. Então nós vamos ver esse embate, até que vai chegar um dia, como está descrito em Gog Magog, como está descrito lá em Zacarias, em Amós, pelo profeta Sofonias, Deus reunirá todas as nações da terra. Eles vão se encontrar no Vale de Josafá, tá bom? Notem isso, atentos para isso, porque nós estamos vivendo tempos muito proféticos e importantes. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir.